Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos, boa noite a você que está acompanhando este momento de oração. Vamos juntos rezar este texto mais uma noite, nossa nona noite do mês mariano. Hoje, pela Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Essa noite é a noite da família da irmã Nice, aqui pela nossa paróquia. É a noite da nossa irmã Ilka e Lucinete. Então, que essas famílias sejam todas atendidas por nossas orações, por Deus, por meio das nossas orações. Sejam todas atendidas por nós esta noite. E todas as dificuldades que estamos passando, nós estamos podendo ter as famílias como em outros anos, porém, estamos todos acolhidos, abraçados. Vamos aqui para as noites, a intenção para as noites dos nossos irmãos e irmãs. Vamos rezar por o velho, rezar por nossa irmã Vera e Ana Paula. Vamos rezar pela irmã Ana Maria, por Severina e Ricardo. Rezemos pela família de nosso irmão Eric, família de Valdir Gabi, pela família de Gilvanete, pela família de Gisele e hoje a irmã Gisele está também agradecendo as orações, pois a sua prima já está em casa, está hospitalizada, mas já está em casa, graças a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso e por tantas coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Amanhã é a noite da nossa irmã, da família da nossa irmã Iva. Vamos rezar por Beth, por Coel, Lucinete, Ilka, por Graciete, por Penha, por tantos irmãos e irmãs que vêm deixando os pedidos de orações aqui em nosso livro de intenção. Certo? Se eu for realmente ter todos os nomes, as intenções, realmente vamos tomar bastante tempo, mas está aqui o livro, então sintam-se todos acolhidos por nossas orações, certo? Então, aqueles que já passaram, aqueles que irão passar aqui durante todo o mês mariano, então, sintam-se todos acolhidos, e suas intenções já estão no altar do Senhor. Amém? Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos a você que está chegando, não deixe de ser um evangelizador, ser uma evangelizadora. Basta que você apenas compartilhe essa nossa transmissão. Então você vai estar aí favorecendo, fazendo com que a palavra do Senhor chegue até outros corações. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Então deixe a sua intenção, certo? Deixe a sua intenção e faça aí o compartilhamento desta transmissão. Ao longo do texto, você for deixando as suas intenções, nós vamos aí tomando a anotação das intenções, vai ser trazido aqui e nós vamos vendo durante cada mistério. Amém? Iniciemos assim o Santo Texto. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Sou de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja do Senhor, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e da vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu vos saúdo, ó Maria, como filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Maria, como filha, como mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Maria, como esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alegria, vamos cantar o hino a Nossa Senhora do Brasil. Bom dia, povo, seu amigo, a luz vai estar. A fé que alimenta a alma e o poder da alma, não vem nada. A força de uma oração, seu amor faz tua vida. Essa nossa toda hora, ela brinca de quem não chora. Nossa Senhora do Brasil. E morre o seu manto, enxuga o seu santo, perdoa seu sem rezar. Estira sua mão e abre o coração, ensina a saber amar. Estira o seu manto de paz e amor, o amor puro e verdadeiro. Entre teu perdão e abre o coração, o Brasil. E corre no seu manto, enxuga o seu santo, perdoa seus sem rezar. Estira sua mão e abre o coração, ensina a saber amar. Estira o seu manto de paz e amor, o amor é puro e verdadeiro. Entre teu perdão e abre o coração, o Brasil. Neste primeiro mistério, hoje nós contemplamos os mistérios gozosos. Neste primeiro, vamos contemplar a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, anunciando que ela seria a mãe do Salvador. E foi mandada do amor de Deus, tornou-se também mãe de toda a humanidade, nossa mãe. Vamos também nesse primeiro mistério colocar as intenções desta noite: Isabel, Elton, Siné, Nilka, Graciele, Penha, Jacó, Flávia, Mauro, Italva, Pilar também, Zuride, Williams, Rodrigues,
Maria Clara, Amaro Laurentino, Maria Gorek, Maria Alves, Patrícia, Nazaré, Lidalma, Dona Rosa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorreis principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sua humanidade inteira. As graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria teu povo inteiro, Senhora e Mãe do céu. Alegria! Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero ver, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de
conselho, contemplamos a visita de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Ouvimos neste mistério a família de Ney, Bebe, Tônia, Rosa, Valdinho, Gabi, a toda a juventude de nossa catedral, nossa irmã Levita, nossa irmã Cristiane, a irmã Sandra, Dona Antônia, nossa irmã Ângela, Tamires, Severina, Luciene, Williams, Júlio Santana, a nossa irmã Nice Gomes, Josué Oliveira, Nicolas Assis, Nilda Alves, Selene, Alan, Roseno, Paulo Ricardo, Vânia, Kívia, Renata e Solange. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai os do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada, Imaculada Maria do povo, os aflitos, mãe dos aflitos, Que são os pastores um coração que nasce para a vida, um coração que nasce para o irmão, um coração que nasce para Deus, reino de Deus renovando esse chão.
contemplamos o nascimento de Jesus em primeiro. Coloquemos nessa atenção a desse mistério, Edilma anual do clérigo, Maria Alves, Maria José, Maria Nath Gaibu, Eunice, Nando, Iva, Zélia, Gabriel Victor, Pedro Aparecido, Danilo, Luana, Cida, Ciene também, Lari Suave, Júlio Rafael, sua mãe, Teca, também pela saúde de José Nilson, também pela saúde de Rogério e família. Fizemos por Salete, Maria de Lourdes, por Valdinha, Ninha, de sua mãe, Ana Cláudia, João Neto, Madalena, Luiz, Paulo, Cláudia, Clécio, Fabiane, Miguel, Heitor, Fabrício, por Fernanda, Adriana, Alexandro, Maria Vitória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorreis principalmente aquelas que mais precisais. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora implora por nós junto aos filhos teus. Nossa Senhora pede bênção que vem de Deus. Nossa Senhora é mãe, em Belém também lá na cruz, chora, mas
pelo teu povo que chora. Nossa Senhora implora ao mundo que esquece Deus. Nossa Senhora pede com carinho aos filhos seus. Rezem com devoção a oração que o seu filho ensinou. Sejam fiéis na vida e na luz do nosso Senhor Jesus. Ave Maria, Nossa Senhora, roga noite e dia pelo teu povo que chora. Roga noite e dia pelo teu povo que chora. Quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. Nesse quarto mistério, coloquemos essas intenções. Adriana, Alessandro, Maria Vitória, Luciana, Lisandra, Wilson, Geronata, Jonathan, Davidson, Lisandro, Ilka, Fernando, Nádia, Edna, Luiz, Mauro, esposa e filhos, Márcio, Marcos, esposa e enviados, por Maria, por Betânia, Josenildo, Rebeca, Júnior, Luana, Wesley, Wilson, Rosângela, Cauã, Letícia, pela saúde do nosso irmão Ítalo, por Crisley e sua esposa, por Maria Leisla, Luísa, Antony, Adilson, Luana, Elison, Estela, Aninha, Manuel, Rosângela, Edson, Tiago, Caio, Cordel, Ângela, Severina, Edilson, Daniel, por André e seus filhos, Tamires, Amara, Clisson, Vaderilda e marido, Victor, esposa e filhos, Vinícius, esposa e filhos, e Matilda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei os que prometem as que mais precisar. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de todas foi Maria escolhida, Cristo Maria, serva preferida, Mãe de Deus, Senhor, Mãe de Deus, Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar no teu povo, nós vamos esperar. Maria, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar pro teu povo, nós vamos esperar. Essa que avança como a aurora, livre como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor, minha alma vai cantar, Espírito exulta em Deus, teu Salvador. Essa que avança como a aurora, terrível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos Quinto e último mistério. Neste quinto e último mistério, nós contemplamos o encontro de Jesus no templo entre os doutores da lei. Coloquemos como intenção deste quinto e último mistério Ana, Rian Francisco, Sérgio Bolder, Calvinha, Rocinha Félix, Michelini, a família de Jerusa, Emily, Carla, Miguel, Pedro, Leilda, Vinícius, William, Viviane, Pedro, Davi, David, Simone, Eduarda, Marinalda, Otec, Luzinete, Eliette, Elisete, Edilson, Edson, Rejane, Sônia, Joaquina, Anaíde, Edmar, Inaldo, Theo, Tete, o Eldo José de Barros e os seus familiares lá do Ciclo Canos. Também dizemos por Ana Cláudia Lins, toda a sua família, também Carlos Alves e sua família, Elisângela e família, Jeane, Andréia Maria. Rezemos pelas vocações, rezemos pelos jovens para que
escutem atento o chamado de nosso Senhor e corajosamente deem seu sim. Exemplos por homens já casados, para aqueles que desejarem o diaconato permanente. Rezemos também pelas almas dos fiéis falecidos, nossos parentes, amigos, benfeitores. Rezemos pelas almas aflitas. Rezemos pelas mães já falecidas, mães ainda vivas, pelas mães que estão enfermas. Neste bíblico mistério, meus irmãos, minhas irmãs, rezemos assim fervorosamente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Livrai as almas todas para os céus, e socorreis principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Sede nosso favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Vamos agora receber nossa mão direita em direção à imagem de Nossa Senhora. Você que está em casa também, receba a sua mão e o seu coração. E juntos façamos nosso agradecimento e a nossa consagração. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre
tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais luz alegrar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, Minha doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos elevados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse mar de lágrimas. Eis após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a todos ouvintes, e depois desceu mostrar Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Consagração a Nossa Senhora. Oh, minha Senhora, e também a minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagra vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho consagrado vosso amém. Como filho consagrado vosso amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Avisos. Amanhã é a noite e amanhã, dia 10, lá na Catedral, é a noite da família de Iva. Aqui é a noite de Marinalda. Vamos rezar, amados irmãos e irmãs, por todas as mães, pelas mães já falecidas, pelas mães que faleceram este ano, até o dia de hoje. Vamos rezar por todas as mães já idosinhas. Coloco de maneira toda especial a minha mãe, para que Deus livre e guarde de todas as enfermidades que estão aí assolando a nossa população. Uma especial por minha mãe mesmo, elas assistem por todas as pessoas da nossa catedral, da nossa paróquia, da nossa parousia, dizemos por todas as pessoas. Amanhã pela manhã estarei celebrando missa às 8 horas da manhã, direto para a catedral. Você que acompanha e segue a página da catedral, então deixe logo cedinho se acordar, se despertar e acompanhar a Santa Missa Dominical amanhã, às 8 horas da manhã. Aí você também já deixa as intenções de pedir oração pelas mães da sua vida. Aqui na paróquia onde resido, estarei celebrando missa às 10 da manhã. Da mesma forma, também solicito a você que deixe também seus pedidos de oração. Bem? Pois bem, amados irmãos e irmãs, assim nós vamos já chegando ao final de mais uma noite do mês mariano. Deus abençoe a todos aí que caem a cabeça para receber a bênção nesta noite. O Senhor esteja convosco. Ele está em todos nós.
por intercessão de Nossa Senhora. Desde os altos céus a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. E que essa bênção do Senhor nosso Deus desça hoje sobre nós e permaneça conosco para todos sempre. Amém. Amém. Podemos ir no final.